Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É indizível a nossa alegria de poder estar aqui convosco. É algo que transcende as possibilidades de explicações, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero louvar a Deus por poder ser um dos partícipes deste trabalho tão especial da 18ª Escola Bíblica de Obreiros aqui da Paraíba. Tenho o privilégio de estar aqui pela segunda vez e quero agradecer ao pastor presidente desta igreja, pastor José Carlos de Lima, por esta confiabilidade e amabilidade que tem nos outorgado em poder ser um dos partícipes deste trabalho tão especial. Muito obrigado, pastor José Carlos, pelo carinho, pela forma receptiva e calorosa que sempre nos recebe. Louvar a Deus pelos demais pastores e obreiros que aqui se encontram à minha retaguarda. Alguns amigos em especial, não quero citar o nome de todos para não cometer um lapso, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Pastor Aliclin, pastor Lucério, satisfação em ver o pastor Joabe, que muito me ajudou ali em Alagoas. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Também o pastor Carlos, que ali está, Deus abençoe. Para os pastores que aqui estão, esqueci o nome. É o Marcos, Deus abençoe mais e mais. Queridos, quantos trouxeram Bíblias, por favor? No livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. E eles destruíram os exércitos inimigos e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou do seu leito depois de descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. E quando olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita, formosa, que estava se banhando. Davi mandou alguém perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. E ele teve relação com ela. E completando o ritual da purificação, depois do ato feito, ela voltou para sua casa. Passando algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer: estou grávida. Eu leio ainda em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Meus irmãos, inicialmente nós devemos considerar que Davi era um homem de muita ação, como muitos de nós, homens e mulheres do século 21, gente que decide, gente que não tem tempo a perder, gente que toma decisões com praticidade, gente ocupada, gente que administra muitas coisas a um tempo só. Davi era assim. Ele tem um reino para administrar. A agenda de Davi era ocupadíssima. Ele era um homem de muita ação, de muitas lutas, de muitas decisões, de muitos estresses. Davi, ele foi o maior conquistador da Bíblia. Talvez o maior político, o maior monarca do Estado judeu, do antigo e do moderno. E ele foi reverenciado por todos, inclusive por aqueles que não professavam a mesma religião. Quando nós falamos de Davi, nós falamos de um homem que transcende as páginas da Bíblia Sagrada. Ele rompeu as caixinhas dos arames farpados, dos conceitos e preconceitos da época. Davi tinha uma unção tão poderosa que Deus não pôde derramá-la de uma só vez, senão ele seria massacrado por ela. Então Deus divide a unção em 3 etapas. Mas Davi não era só conhecido como rei, como monarca, como estadista. Davi é mais conhecido no mundo inteiro como salmista. E equivocadamente alguns acham e pensam que foi ele que escreveu todos os livros do Salmo, o que isso não é verdade. Por sua vez,
Davi foi o mais conceituado e o maior compositor de todos os tempos. E de tantas composições de pressões poéticas, de amargura, de tristeza, de bênção, de vitória, teve uma que marcou o ministério de Davi. É quando ele escreve o Salmo de número 23. Salmo de número 23 é escrito por Davi quando ele está no ápice, no topo, no máximo, não tem como crescer mais. Ele escreve a sua maior obra de arte, o Salmo de número 23. Estudiosos dizem que o Salmo de número 23 é mais conhecido que o nome de Jesus. É mais conhecido que João 3,16. É mais conhecido que o Êxodo dos 10 mandamentos. Queridos, Davi foi o maior referencial em Israel. Talvez não houve alguém com tanta expressão, tanto quanto a dele. E ele foi um homem dotado por Deus de muitas habilidades. Dentre as habilidades de Davi, nós sabemos que ele era cantor, músico, poeta, escritor, pastor de ovelha, guerreiro, profeta, e Davi foi rei. Tantas habilidades a um homem só. Mas houve algumas encruzilhadas na vida de Davi que mudaram a trajetória dele. Na verdade, Davi teve vários encontros, mas houve 2 em particulares que mudaram o ministério de Davi. Um foi no começo do ministério e outro foi no final do ministério. Por isso que eu li Eclesiastes. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. No primeiro encontro de Davi, ele encontra-se com o gigante Golias. No segundo encontro de Davi, ele encontra-se com uma mulher. No primeiro encontro de Davi, ele vence o Golias. Qualquer criança que está nesse culto conhece dessa história. No segundo encontro de Davi, ele perde para Betseba. No primeiro encontro de Davi, ele vence no campo de batalha. É um menino que pega a funda, a lança e joga a pedra que vai na fronte do gigante. No segundo encontro de Davi, ele perde dentro de um quarto perfumado. No primeiro encontro de Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e vence as batalhas. Porque todas as vezes que você colocar o nome do Senhor na frente, Ele vai agindo soberanamente na vida de cada um daqueles. No segundo encontro de Davi, ele perde porque foi no próprio nome. No primeiro encontro de Davi, no primeiro encontro, ele vence porque foi para a guerra. No segundo, ele perde porque ficou dentro do palácio. Dê uma olhadinha para o seu irmão, diga para ele: quem foi chamado para a guerra não pode parar de lutar. Queridos irmãos, um dia desse, eu encontrei com uma pessoa que há 10 anos atrás tinha ganhado muito dinheiro. Mas ele ganhou dinheiro na maracutaia, no engano. Ele é aquele verdadeiro 7-1, dá nota em pingo d'água. Já viu assim? Liso. Desfilava com os carrões na rua. Fez uma fachada de uma casa que todos ficaram boquiabertos. Anos depois eu encontro ele. Ele disse: ei rapaz, você cresceu. Eu disse: o tempo passou. Você se lembra das minhas casas? Eu se lembro. Eu disse: e os seus carros? A Receita Federal tomou tudo. Porque tudo que eu consegui ilicitamente foi tomado. Outro dia encontrei com uma pessoa que tinha se envolvido com adultério. O lar se arrebentou. Estragou-se uma família inteira. 10 anos de casado com a mulher do adultério. Eu encontro com ele na rua, ele disse: pastor Isaías, eu entrei nesse novo casamento só para fazer da minha vida um inferno. Um pai chama a orientação do filho na rua: ô menino, eu não quero que você ande com más companhias. Ele já tinha usado drogas. E um dos rapazes que estava com ele, incitando ele: vai deixar esse velho falar assim? Ele foi lá e deu um tapa na cara do pai com a mão direita. O pai abaixa a cabeça e entra para casa. 3 meses depois ele está andando de moto, esse rapaz que deu um tapa na cara do pai. Uma van desgovernada imprensa ele no poste. Ele perde justamente a mão que levantou para dar na cara do pai. John Lennon disse: o cristianismo vai acabar. Jesus é um cara legal, mas a sua disciplina já está ultrapassada. Hoje nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Depois dessa fala, um fã dá 5 tiros e ele morre. Marilyn Monroe
foi visitar uma pregação onde estava pregando Billy Graham. E de longe Billy Graham olha para ela e diz: quer aceitar Jesus? Mary Moore. Ela disse: eu não preciso do seu Jesus. Meses depois é encontrada num apartamento, porque se suicidou. O marido deixa a esposa e sai com a amante à noite. E quando se levanta pela manhã, está procurando ela no quarto. Ela não está. E ele foi até o banheiro pensando que ela estava. Mas ela deixou uma frase escrita com batom no espelho do banheiro: bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Eu poderia citar casos e mais casos aqui esta noite. E se eu fosse pedir nesse grande auditório, eu tenho certeza absoluta que levantaria uma nuvem de testemunha de pessoas que diriam: pastor Isaías, eu também conheço alguém que fez isso e isso na vida e hoje está pagando. E a pergunta que vocês devem estar me fazendo é: pastor Isaías, o que aqui se faz, aqui se paga? Com certeza essa expressão não é bíblica. Ela é muito mais originária da mentalidade espírita. Ela é mais própria da linguagem daqueles que creem na lei do karma. Quem aqui faz, aqui paga. Entretanto, nós cristãos precisamos ser cautelosos e dizer o seguinte: que há uma lei na Bíblia que ninguém foge dela. Não importa se você é branco ou negro, rico ou pobre, religioso ou ateu, culto ou ignorante, há uma lei que ninguém foge dela no universo. Está em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, será do Espírito que ele vai colher a vida eterna. Quem pode levantar a mão? Quem quer semear no Espírito? Queridos irmãos, essa lei aqui é inexorável. Essa lei é imexível, não dá para mexer nessa lei. E essa lei é uma lei correta. Pastor Isaías, por que é uma lei correta? Porque não é uma lei humana, é divina. Foi Deus que disse: o que você plantar, você colhe. Isso não só se aplica a coisas boas, mas coisas ruins. Quem planta ódio, colhe inimizade, briga. Mas quem planta amor, ainda colhe solidariedade, amizade, simpatia no reino de Deus. Quem planta vingança, ela vai ver, eu vou pegar ela na curva. Quem planta vingança colhe violência. Mas quem planta perdão ainda colhe calor humano, gratidão. Quem planta mutretagem vai colher calote lá na frente. Lá na frente. Pode passar o tempo que for, mas essa lei ninguém escapa. Vai colher. Diga para o teu irmão: vai colher. Diga: vai colher, vai colher. Quem plantar calote, Uramá. Tem gente que está pensando que isso aqui é só para dízimo e oferta. Mas é na vida, no dia a dia. Aí você diz assim: pastor Isaías, mas e o perdão? Deus não me perdoa? Deus perdoa todos os pecados que você cometer. Mas a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecador. O que quer dizer? Significa dizer que quando nós erramos, nós colocamos engrenagens e movimentos. Deus perdoa tudo que você fizer, mas as engrenagens das suas atitudes, elas não param. Elas vão tendo desdobramento e repercussão na vida. Tudo que você faz vai crescendo como vasos capilares. Já viu hoje, tem a tendência de pintar o cabelo. Pode pintar da cor que for, mas o branco quer sair. Quer sair. Só se você andar com a lata de tinta. O que você faz vai crescendo. Vejamos o exemplo que nós temos aqui esta noite a respeito de Davi. No tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Estudiosos dizem que o palácio de Davi tinha muitas janelas. Irmãos, o palácio de Davi é semelhante à nossa vida. Na nossa vida tem muitas janelas. As janelas que podem ser abertas, mas as janelas que jamais poderão ser abertas na sua vida. E havia uma janela de Davi aberta. Ele visualiza uma mulher que está tomando banho, Betseba. A lascívia entrou no coração dele. Ele pergunta: quem é essa aí?
Isso era o rei Davi? Isso aí é a mulher de Urias, o Eteu, que está lutando por você na guerra. Ele não quis saber, mandou trazê-la. E ninguém poderia ir contra Davi, porque Davi tinha autoria. Quem fosse contra a autoridade de Davi, a cabeça ia rolar. Manda trazê-la. Betseba entra, ele deita-se com ela, passando o momento da purificação. A imundícia. Os meses se passam. Ela chamou o mensageiro. Vai lá e diga só para Davi, diga só para ele. Dizer o quê? Diga para ele que eu estou grávida. Davi disse que eu sou rei Israel. Isso aqui não pode vazar, tem que ficar debaixo do tapete. Senão vai queimar o meu filme de reinado. Ninguém pode saber. Eu vou usar minhas estratégias de rei para encobrir, colocar debaixo do tapete. E a primeira coisa que ele faz, ele manda uma carta ao comandante Joabe. Joabe manda Urias voltar da peleja. Urias volta sem saber rapidamente. Vossa Majestade, rei Davi. Pois não, eu quero saber do relatório. Como está o povo? O povo está lá, a arca de Deus está lá. Olha, nós vamos vencer a batalha. Joabe está lá, o comandante. Se eu vejo que você está muito cansado, diz, não foi fácil chegar aqui. Quando eu recebi a ordem, eu vim correndo. Se vai para a tua casa, vai se deitar. Lava os teus pés e as tuas mãos, vai se deitar. Olha o pensamento de Davi, ele vai se deitar com a esposa. Ninguém vai saber que o filho é dele. Está tudo encoberto, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que Urias ficou na porta do palácio. E quando foi de manhã, disseram: Davi, Urias não foi se deitar não. Chame ele de novo. Chamou ele, deu vinho para ele. Vou deixar ele embriagado, porque ele vai ficar bêbado e vai perder a noção da realidade. Urias, vai para casa. Ele disse: não vou. Urias, para casa. Ele disse: eu não vou, está bêbado. Urias disse: agora, ou melhor, Davi disse: agora o que eu faço com esse homem? Ele não vai de jeito nenhum, chama ele de novo. Rapaz, você não veio de uma guerra, vai se deitar. Vai descansar a sua cabeça. Olha o que Urias disse para Davi: Vossa Majestade, sabe por que eu não vou me deitar? Como eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir com a consciência limpa, se o povo de Deus está lá e a arca de Deus está acampada? Ele disse: tem mais, eu não vou fazer isso por causa da tua alma e da tua vida. Eu vou ficar aqui na porta do palácio. Joabe disse: não tem jeito. O Davi disse: não tem jeito. Novamente, Joabe, estou mandando de novo Urias. Dessa vez coloque ele na frente da maior peleja, e você só dá um toque, recua e deixa ele morrendo. Aquilo machucou o coração do comandante Joabe, porque Urias fazia parte dos 37 valentes de Davi, era a tropa de elite da época, e aquilo foi um pedido cruel de um rei. Mas o Joabe tinha que atender ao pedido do rei, porque ele tinha autoridade. E quando está no fervor da batalha, Joabe só dá um toque, coloca ele na frente do maior exército, e acabam com a vida de Urias, a espada entrando, acabando com ele. O mensageiro volta: Davi, deu tudo certo, Urias morreu, o empecilho foi embora, acabou. Só que o mensageiro que vem é o mesmo que volta. Volta porque o coração de Joabe, ele está magoado. Davi disse: você vai lá e volta e vai fazer com que Joabe venha ficar mais um pouco alegre, porque ele está triste. E você vai levar uma mensagem para ele. E qual é a mensagem que Davi está mandando? A própria sentença da vida dele. Olha que ele disse: diga a Joabe não ficar triste, porque a mesma espada que corta para lá, corta para cá. Porque quem planta, colhe na vida. Davi disse: eu estou tranquilo, ninguém viu, ninguém sabe, ele morreu na guerra. Ei, não foi eu que matei, está debaixo do tapete, deixa a vida me levar, mas há um Deus nos céus. Eu vou repetir novamente: mas há um Deus no céu. Só quem crê, levanta a mão direita. Há um Deus no céu, que vê o que ninguém vê, que sabe o que ninguém sabe.
Ele está aqui, quem crê? Ele está aqui esta noite, o Deus. Ele sabe o que ninguém sabe. E nós estamos na presença de um Deus que não se ilude com gravata e nem paletó, que não se ilude com beleza estética, que não se ilude com a roupa da Dudalina, da Lacoste, com o terno de Giorgio Armani. Ele não quer saber qual carro que você tem lá fora. Ele vê o interior da alma. Ele olha a cor. Quem crê que ele está aqui, irmão? Quem crê? Ele vê. Ele sabe. As pessoas olham o que você vê. Deus não fica olhando a aparência. A aparência engana. Eu lembro quando eu tinha um Ford Ka. Eu ia pregar nas igrejas, e a maioria da Ford Ka, uma baratinha, aquele carrinho. E a maioria das vezes que eu chegava na igreja, tinha um porteiro, alguns porteiros olhavam para mim e já diziam assim: lá! Porque a pessoa olha qual é o carro que você tem. Ele olha com a sua gravata saindo italiana. Ele quer ver o perfume Paco Rabanne. E Deus não se ilude com isso. Ele está vendo o interior da alma. Ele vê coração. Ele sabe o que ninguém sabe. Alabacama, Xandaia. Aleluia. Só quem crê, levanta a mão. Quem crê, Ele está no auditório usando. Aleluia. Isso ninguém sabe. Ei, está tudo debaixo de tapete. E o tempo passa. Urabagamachai. De repente chega na casa dele um velhinho. Acho que eu estou vendo ele de cajado. Dificuldade para andar. E os servos olham e dizem: Vossa Majestade, Rei Davi, está chegando um homem aí, não está conseguindo nem andar. Davi disse: esse aí é o profeta. Ele pode não ter aparência, mas tem coisa de Deus aí dentro. Alguém pode não dar nada, mas tem Deus aí dentro. Alabacamachandaia. Aí Natan chega. Aí Davi disse: pois não, Natan, o que você veio fazer aqui de tão longe? Eu vim aqui só para contar uma historinha. Oxi. Você veio de tão longe fazer o quê? Só contar uma historinha. E Davi disse: que historinha, Natan? Ele disse: 2 homens, um homem rico e um homem pobre. E Davi disse: o que aconteceu? O homem rico tinha tantas ovelhas incontáveis. E Davi dizia: o pobre só tinha uma de estimação que cresceu com ele, comia do bocado dele. E Davi disse: o que aconteceu? Chegou um visitante na casa desse homem rico, e ele, para fazer uma média, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, foi lá e pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só. A Bíblia diz que Davi mudou o semblante. Davi dava para ser artista da Globo. Ele sabia fazer. Irmão, o que está tendo de artista hoje dentro da igreja, simulando? Mas Deus vai tirar esses artistas e vai colocar adorador no meio da igreja. Urabanaia, aleluia. Porque veja bem, o Natan estava falando de quem? E Davi estava simulando. Davi disse: quem é ele? Quem é? Eu vou cá. Davi é aqueles irmãos, quando está na igreja, Deus está falando, ele fica falando assim: fala Deus, fala Deus, fala. Deus está falando com ele, ele está apontando para o irmão. Diga para o teu irmão: é você, aponta para ele: é você que Deus está falando. Tem gente que está dizendo: eu queria que a Maria estivesse aqui. Não é a Maria, é você que está nesse culto. Deus não fala para cá, está longe, é você. Eu tenho medo desses irmãos que esboçam muita espiritualidade. Você passa só perto dele, ele: outro. Se o Natan está falando: Davi disse: eu vou matar esse homem, já estou tirando a espada. Ô Natan, pode falar quem é que eu já vou tirar. Você não tira agora não. Vou tirar, vou matar ele. Quem é esse homem? Esse homem é o Senhor. O Senhor.
Quem quer que esse Deus ainda revela? Quem crê que esse Deus ainda... Ele ainda revela na história. Uramandaia. O Deus que vê o que ninguém vê. O Deus que sabe o que ninguém sabe. O Deus que sabe além do púlpito, além da igreja, além da atrás dos bastidores. O Deus que vê história. O Deus que conhece caminhada. O Deus que prescruta o interior da alma. E Davi então cai a máscara. E quando Natan disse, ele disse: pequei. Ele disse: mas o Senhor também já te perdoou. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando Davi disse pequei, ele começou a trazer lembranças. O que Deus tinha feito na vida de Davi. Porque todas as vezes que você erra, Deus traz à tona toda a tua história. E Davi disse: eu pequei contra ele. Pequei contra Deus. E Natan começa: você se lembra? Quando Deus mandou Samuel ir na casa do teu pai Jessé? Se lembra? Você se lembra que chegou lá, você não estava lá, onde você estava? Apacentando ovelhas. Isso eu me lembro. Você se lembra que só os seus irmãos estavam lá, com um peitoral, com um tanquinho, achando que Deus olha para a aparência? Ele disse: lembro. Mas Deus não vê aparência. Ele não olha para peitoral. Ele vê interior. Ele vê alma, vê coração. E Deus tocou no coração do Samuel, dizendo: está faltando alguém? Sim, está faltando. E era você? Lembro. E você veio todo sujo. Você mesmo escreveu que ele tirou você dos monturos e fez assentar entre os príncipes. Você se lembra? Que não havia lugar para você sentar ao redor da mesa, porque os seus irmãos chegavam primeiro e tomavam lugar. Você não fazia parte do clã. Se lembro. Mas quando Samuel chegou lá, disse: ninguém senta enquanto ele não sentar. Você se lembra quando Saul jogava as flechas e as flechas não atingiam você? Não era pela sua capacidade, mas é porque Deus tinha um plano na tua vida lá na frente. Eu estou profetizando aqui: Deus vai te mudar a seta. Deus vai tirar a seta aí da vida de alguém, porque Ele tem chamada. E tem mais: Ele pegou as mulheres de Saul e deu para você. Ainda deu o reino de Saul. Mas sabe o que você fez? E tem mais ainda: se faltasse mais alguma coisa, ele ia acrescentar quantas você quisesse. Mas você foi lá e pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só. Agora pois, jamais se apartará a espada da tua casa. E tem mais: o que você fez escondido e secreto, ninguém viu, ninguém sabe, está debaixo do tapete. Eu farei as claras para todo Israel saber que ainda existe um Deus que conhece toda a história. Deixa eu me dizer para você que está me ouvindo esta noite, jovem. Escute você, mulher de Deus. Quando Deus diz assim: ei, não faça. Não é porque Deus é um estraga-prazeres. Quando Deus diz assim: ei, não entre por esse caminho. Não é porque Ele é um chato, um ranzinza, um antipático. É porque Deus sabe que tem caminhos que você vai entrar por ele, que o fim é a morte. E eu quero deixar rápidas lições. Primeiro, nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Vou dizer novamente: nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Não pensa assim: pastor, é bom demais, eu não resisto. Veja se depois disso você vai arcar com as consequências. Eu, por exemplo, quando fazia algo errado em casa, meu pai só pegava na cinta. Eu já chorava. Ele disse: menino, eu nem tirei, mas já está doendo. Eu fazia coisas erradas, mas não estava preparado para as E o que eu vejo hoje são muitas pessoas que vão entrando em projetos, mas elas não sabem e não estão preparadas para o que vem depois. Se você não sabe como administrar as consequências, não façam, porque elas vêm, pode ter certeza. Um pastor amigo meu foi visitar um senhor na Santa Casa de Misericórdia. Chegando lá, ele foi na ala dos cancerosos. Foi visitar esse senhor. Só que quando ele estava passando no hospital, várias marcas, ele olhou um rapaz que recentemente tinha tirado um maxilar, o esôfago, uma coisa toda aberta.
O pastor ficou olhando, chegou o irmão dele. Ele disse: o que aconteceu com ele? Ele fumava 4 maços de cigarro por dia. E o irmão dele que chegou disse: aliás, deixou ele lá fora dar uma tragada que me deu vontade. O irmão dele está morrendo por causa do cigarro e ele disse que deu vontade. O pastor disse assim: ei, quanto que custa um maço de cigarro? Ele disse: 5,20. O pastor disse: não, isso é o que eles pagam no maço. O verdadeiro preço é o teu irmão aqui. Esse que é o verdadeiro preço aqui agora. Se você não está disposto a arcar com as consequências, não faça. Você nunca viu ninguém morrendo de ectema no hospital sem ar? Está procurando, o ar não vem. Você nunca viu ninguém morrendo de AIDS? Eu estava em Bangu. E quando acabou o culto, eu estou oferecendo meu material, meu livro. Nunca imaginaria que sairia aquilo da boca daquela mulher. Ele disse: pastor Isaías, eu quero conversar com o senhor. Eu estou vendendo meu material. Eu disse: ô irmã, depois a irmã fala. Não, eu vou esperar. Esperei, ficou poucos obreiros ali. Ela disse: eu quero falar só com o senhor, mas aqui com alguns obreiros, ok. Eles ficaram de lado. Ela disse: quando isso aconteceu, ele tinha 56 anos. Ele quem, irmã? O meu marido. Nunca faltou um culto. Nunca errou dentro da igreja. 56 anos. Fez tudo certo como manda a cartilha. E eu disse: o que aconteceu aos 56 anos? Ele errou uma vez. Saiu com uma mulher uma vez só. Poucos minutos. E eu fiquei escondendo ele em vários hotéis. Por quê? Porque os pastores estavam procurando ele. Eu disse: mas por que a senhora escondeu? Porque ele estava na cama sendo carcomido pela AIDS. O custo vem mais cedo ou mais tarde. Mas o que você planta, você colhe na vida. Eu tinha um amigo chamado Wagner. Wagner é aquele que vinha para a igreja só para namorar as menininhas da igreja. Nem Bíblia ele trazia, ele vinha assim, ó. E cantando, ele cantando aqui. Eu disse: Wagner, não faça isso não. Deus tem chamado. Eu quero curtir outra coisa, eu sou jovem. Isso que os pastores estão dizendo. Não, a linguagem dele, eu curto outra parada. Eu estou à flor da pele. Eu estou trabalhando com ele, Trabalhava de pintura de carro. Daqui a pouco ele está num pilar, se coçando. Eu disse: por que toda hora você está coçando as costas? Quando eu abri a camisa dele, o sangue descendo, feridas. Morreu 2 anos depois. AIDS. O custo vem mais cedo ou mais tarde. Mas o que você planta, você colhe na vida. É a lei infalível. Eu não vim aqui pregar essa noite, ó, receba aí, olha aí, eu estou vendo, é Gabriel, a bandeja está quentinha, ai, 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 não vim falar isso, eu vim dizer: toma cuidado com o que você está plantando na vida, toma cuidado com o que você está plantando no teu ministério, toma cuidado na vida. E eu fecho aqui, para não fugir à ética. Pulando rapidamente, as implicações dos nossos atos alcançam várias pessoas, mas principalmente as que estão mais próximas de nós. O mal que Davi praticou trouxe as primeiras consequências onde dentro da casa dele. Quem foram os primeiros a padecer os atos das atitudes de Davi? Quem morava na casa dele. E aqui eu fecho, segure só essa parte. Agora é importante nós lembrarmos o seguinte: quando nós vemos a história de Davi, falamos que Davi pecou, mas espere só um instante. O problema de Davi não foi o adultério. Eu vou repetir novamente: o problema de Davi não foi o adultério. Peraí, pastor, o senhor está falando de um caso de adultério, o senhor está entrando em contradição, se equivocando, mas eu vou explicar. O problema de Davi foi o estilo de vida que ele estava vivendo antes de adulterar. Foi o estilo de vida que ele abraçou que levou ele ao adultério. Porque é o estilo de vida que você abraça hoje que diz aonde você vai chegar. É o que você abraça como causa, como coisa prioritária, que vai dizer aonde você vai finalizar a sua caminhada. A casa de Davi estava em desordem, anarquizada, porque ninguém faria o que Davi fez do dia para a noite. Eu tenho uma tese comigo: ninguém dorme santo e acorda criminoso.
Vou repetir novamente: ninguém dorme santo e acorda criminoso. Quando você ouvir falar que alguém caiu, não é que ele caiu, ele vinha caindo há muito tempo, mas estava encoberto. Porque ninguém dorme íntegro, honesto, verdadeiro, santo, crente, e no outro dia acorda um crápula. Ninguém. É processo de meses. O inimigo vai armando tenda para te pegar daqui 1, 2 anos. Como é isso, pastor? Vai adotando postura, vai abrindo mão daqui, vai abrindo mão dali. Ei, está liberado. O quê? Agora liberou, a igreja liberou. Não, tá. Ei, pode tomar um vinhozinho? Pode, vinho é bom pro coração. Aí do vinho ele vai para cerveja. Da cerveja ele vai para cachaça. Porque o alcoólatra não começa tomando vinho, ele começa no champanhe. Tá docinho. Aí depois tem os problemas da vida em casa. Sabe o que ele vai fazer? Ao invés de dobrar o joelho, vai beber. Mas você ainda fala com ele lá em cima que ele ainda é capaz de mudar a história. Pastor, pode ouvir uma musiquinha? Pode. Música é cultura. Daqui a pouco está todo mundo dançando na sala. Vai abrindo aos pouquinhos. Vai devagar. É devagar que vai. Não é assim não, a pessoa cai. Não, vai entrando com uma raposinha. Vai entrando dentro de casa. Vai entrando no quarto, na cozinha. Aí daqui a pouco só vê televisão, não tem Bíblia, não tem mais palavra de Deus. Deus não habita mais nesta casa. E vai entrando. Por isso que santidade é uma regra de respeitar limites. Santidade está relacionado com 3 ângulos: com você, com o seu corpo e com o sexo. Por que o sexo lícito quebra a santidade? Porque profana o corpo. Por que fumar é pecado? Está na Bíblia? Não há nenhum texto que proíba você fumar. Mas por que é pecado? Porque agride o corpo. Por que colocar pince no nariz é pecado? Basta ver os documentários das prostitutas da Índia e verá que toda prostituta tem um pince no nariz. Porque o pai dela consagrava ela a um demônio da cultura indiana chamado demônio da prostituição. Porque está moda agora, hein? Tatuagem, hein? Aí eu vou colocar uma tatuagem aqui escrita assim: Jesus. Profanou o corpo. A Bíblia disse: nenhuma marcação deve ter no teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus habitar e morar. Onde está o corpo? Onde está? Templo do Espírito Santo. Santidade não é você colocar uma saia até lá embaixo arrastando. A minha mãe já caiu 2 vezes. Porque a saia enroscou na sandália. Então santidade não é isso, você colocar para mostrar. Mas nós estamos falando de doutrina. Obreiro, preservando a doutrina. Mas santidade não é você colocar uma mini saia e vir para a igreja. E eu tenho viajado a alguns lugares nesse Brasil. Eu queria entender como é que algumas irmãs entram em alguma saia. Eu queria entender como você entrou aí dentro. Tem que ter uma equipe. Diga para o teu irmão: se não dá para dar glória a Deus, diga ai, ai, ai. Mas nós vamos ainda mudar a história. Nós vamos aí. É a doutrina, não pode mudar. Urabacama, quem recebe aí, levanta a tua mão. Não pode mudar a história. E uma jovem veio perguntar para mim: pastor Isaías, eu estou tentando me manter no padrão. Eu disse: tranquilo, se vista como uma pessoa da sua idade, não como senhora, porque não cabe em você. Aliás, hoje está o contrário. A senhora está querendo virar menininha. Isso é fora do padrão, irmã. Aí eu disse assim: mantém um padrão. Aí disse: não, mas tem uma moça lá que ela se veste de uma forma, todo mundo fica ao redor dela quando ela passa. Eu disse: fique tranquilo, você já foi na feira? Toda mercadoria barata enche de gente. Porque é barato. Mas quem paga o preço? Quem vai pagar o preço? Ainda tem mulher de Deus dentro da igreja. Ainda tem gente pagando o preço.
Eu disse para ela: fique tranquilo, quem se veste como piriguete não pode ser vista como uma mulher de Deus. Porque a igreja tem padrão, ainda ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. Nós não vamos mudar. Levanta a mão quem não vai mudar. Nós não vamos mudar a história da igreja Assembleia de Deus. Ela tem um destino, ela tem uma direção. Como o pastor está pregando, ela tem um padrão, ela tem uma reta, ela tem uma linha, e vai ser ela que vai levar para as mansões celestiais quando a trombeta tocar. Aí você diz assim: mas espera aí, pastor, o senhor só está falando das irmãs? Vou falar dos homens. Agora estão usando a calça do Zezé de Camargo e Luciano apertadinha. É aos poucos que vão entrando, mas que Deus nos ajude. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu gostei muito do tema que o pastor colocou: obreiros, mantenha a doutrina. Guarda essa mensagem. Vá com ela para sua casa. Vamos aprender com Davi toda essa história. Guarde ela no seu coração, e aqui foi suficiente essa mensagem. Esse é verdadeiro culto racional. Porque tem muita gente querendo mensagem hoje. Tem gente que diz: eu só gosto do culto quando tem gente segurando no ventilador. Aí você sai desse culto e diz: irmão, qual foi a mensagem que o pastor pregou? Aí eu estava no manto, nem vi. Eu estava no manto. Mas ele leu algum texto da palavra de Deus? Eu estava no Remifly. Não vi nada. Mas ainda tem gente aqui que está ouvindo a mensagem que Deus está falando. Quem está ouvindo? Deus ainda está ouvindo.